Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma videoaula do Leal Concurso, seu preparatório de excelência para concursos militares. No vídeo de hoje nós vamos resolver em detalhes, comentando minuciosamente, questão por questão, a prova da EA de 2017, a segunda prova de 2017, beleza? Prova de língua portuguesa. Vamos lá, sem perder tempo. Eu tenho alguns alunos aqui presenciais, minha garganta hoje não está em seus melhores dias. Eu vou pedir para que eles me ajudem na leitura do texto. Sim, é possível sofrer uma overdose de água, uma intoxicação por água, será mesmo? Vamos lá. É importante sempre estar hidratado, principalmente nos dias mais quentes. O calor, a umidade e o sol muitas vezes sugam fluidos essenciais do nosso corpo mais rápido do que imaginamos. Quando administrada de forma adequada, a hidratação traz grandes benefícios, auxiliando a digestão, eliminando toxinas, lubrificando as articulações e mantendo a memória afiada. Show! Mas corre-se o risco de exagerar, especialmente durante os exercícios, caso ignoremos os sinais do nosso corpo. Podemos sofrer de hiponatremia, uma situação na qual a quantidade de sódio no corpo alcança níveis muito baixos devido ao excesso de hidratação, também conhecida como intoxicação por água. A queda de sódio durante ou até 24 horas depois da atividade física pode elevar os níveis de água no corpo a causar um inchaço das células. É um texto curto, né? Só mais um parágrafo. A hiponatremia. A hiponatremia pode ser difícil de ser detectada no início devido à falta de sintomas leves, o que torna ainda mais importante entender como hidratar-se corretamente. Quando os sintomas finalmente aparecem, podem incluir dor de cabeça, vômito, confusão ou convulsões devido ao inchaço do cérebro. Em casos raros, pode até ser fatal. Legal, né? Você às vezes tem aquela recomendação de beber 2 litros de água por dia, né? Só que se beber muita água no intervalo de tempo muito curto, durante a atividade física, por exemplo, né, pode ser prejudicial em vez de ajudar. Então, por exemplo, antes de começar a gravar, eu bebi 3 copos d'água. Já estou até preocupado aqui. Daqui a pouco eu vou somatizar, ter dor de cabeça, vomitar em cima de vocês, aquela coisa toda. Bem, de acordo com o texto, o que é hiponatremia? É uma forma difícil de beber água, uma vez que causa sintomas desagradáveis aos praticantes dessa modalidade de hidratação, especialmente desenvolvida para atender atletas que consomem muito líquido e sódio durante as atividades físicas. Essa aí o cara viajou, mas foi aquela viajada bonita, né? Gostosa, né? Aquele fumou um daqueles bem, né, concentrados e viajou bonito, né? B. Uma forma de hidratação diferenciada, praticada exclusivamente por atletas que, por conta de overdose de treinos ou overtrain, sofrem sintomas ligados ao aumento do volume do cérebro. Também ele deu uma viajada bonita aí, gostosa. Difícil de ser detectada, sim, até aí tudo bem, uma vez que seus sintomas, normalmente leves, não, levam o indivíduo afetado a sofrer por dor de cabeça, vômito, confusão, convulsões, devido ao inchaço do cérebro. Aqui, ó, no final, ele fala o seguinte, ó, a hiponatremia pode ser difícil de ser detectada no início, justamente devido à falta de sintomas leves. Então, devido à ausência de sintomas leves,
é que a pessoa não consegue perceber o problema de maneira precoce, vamos dizer assim. Uma situação na qual o corpo passa a reter líquidos de modo desequilibrado devido à queda de sódio e ao aumento de ingestão de água. Sim, tá? É isso aí. Aí já está uma prova que eu fiz. Já? Aí estava dando o teste, que pediu que ele era. Uhum. Aí era taxa de sódio. Interessante. Acho que ela da área de enfermagem, né? Beleza. A primeira foi bem fácil, né? Passei aqui um pouquinho. A segunda também foi bem fácil. 3. Considerando que a palavra natremia significa a presença de sódio no sangue, definição de natremia, presença de sódio no sangue, é correto afirmar que a palavra hiponatremia é formada por aglutinação, justaposição, derivação regressiva, parassintética, prefixal, sufixal, enfim. O processo de formação da palavra natremia, melhor, hiponatremia. Natremia seria uma palavra primitiva, né? Que significa a presença de sódio no sangue. Você, para formar a nova palavra, acrescentou o quê? O prefixo hipo. Hiponatremia, não é isso? Então, como houve o acréscimo de um prefixo, nós dizemos que a palavra foi formada por derivação prefixal. Tá? Bem fácil também, não pode errar essa, ok? Lembrando a aglutinação. O que é a aglutinação? Vê aí. É quando você junta duas ou mais palavras, sendo que há perda fonética, né? As palavras clássicas, né? Sobre aglutinação, né? Sobre esse tema, as palavras clássicas são quais? Lembra aí? Aguardente, água mais ardente, planalto, plano mais alto, embora, em boa hora, né? O que mais? Lembra aí? Vinagre, vinho acre, vinagre, tá? A justaposição, você simplesmente, entre aspas, encaixa uma palavra na outra sem perda fonética, como por exemplo, pé de moleque, girassol, guarda-chuva, né? E a derivação parassintética é aquela na qual você acrescenta um prefixo e um sufixo, só que a palavra ela precisa dos dois, tanto do prefixo quanto do sufixo. Se você tirar um dos dois, em geral, a palavra remanescente não tem significado. Por exemplo, a palavra alma, que é uma palavra primitiva, alma, você acrescenta um prefixo, des, e um sufixo, seria ado, né, formador de adjetivo. Desalmado, uma pessoa desalmada, sem alma, vamos dizer assim. Então, se eu tiro o prefixo des, fica almado. Almado existe? Até onde eu saiba não, uma pessoa almada, estranho, né? E se eu tiro o sufixo, fica desalma. A palavra desalma tem significado? Até onde eu saiba também não. Então, na derivação parassintética, você pega a palavra primitiva e a ela acrescenta tanto um prefixo quanto um sufixo, mas a palavra tem que ter os dois para existir. Se você tira um dos dois, a palavra restante deixa de ter significado. É diferente da chamada derivação prefixal e sufixal. Existe a chamada derivação prefixal e sufixal. Nesse caso, você também acrescenta um prefixo e um sufixo, só que a palavra existe sem um dos dois. Como assim?
Vamos supor a palavra primitiva feliz. Você acrescenta o prefixo in e o sufixo mente, formando a palavra infelizmente. Se você tirar o in, existe o felizmente. Se você tirar o mente, existe o infeliz. Essa que é a diferença entre a derivação prefixal e sufixal em relação à derivação parassintética. Na parassintética, se você tirar um dos prefixos, a palavra remanescente não tem significado. Na derivação prefixal e sufixal, você pode tirar os prefixos, o prefixo ou o sufixo, um dos dois, que a palavra remanescente vai existir. Você pode tirar um dos afixos, que a palavra vai existir. Tá legal? Beleza? Show de bola. Todo mundo enxergou isso aí? 4. Marque a palavra, a alternativa, precisando de óculos, que apresenta em destaque palavra com valor gramatical de substantivo, né? Interessante, palavra com valor gramatical de substantivo. Interessante o termo que ele utilizou, né? Valor gramatical de substantivo, né? O amor é o dom supremo. Supremo está ligado à palavra dom, caracterizando a palavra dom, não é isso? É um adjetivo, ok? Beleza? Agora, quando a gente diz o Supremo, tem andado meio estranho ultimamente, o Supremo, né? Como se fosse o Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem andado meio esquisito ultimamente. Aí já vira substantivo, né? O Supremo, beleza? Ele já passa a ser substantivo. Como primeiro aluno da classe, não sabia o que fazer. Primeiro é um numeral ordinal, não é isso? Numeral ordinal, ele não é substantivo. Na letra D de dado, boa noite. O porquê de tudo isso ninguém sabia. Sabia é verbo, né? Sabia é verbo, então não é a letra D de dado. Na letra C, o viver é dádiva do Criador. Em tese, num primeiro momento, a palavra viver também seria um verbo. Só que ela foi substantivada pelo artigo o. O artigo o substantivou a palavra viver, o verbo viver. Ele aí é núcleo do sujeito, né? O que é dádiva do Criador? O viver, né? O viver aí exerce uma função substantiva, uma função típica da de um substantivo, né? Ele é o núcleo do sujeito. Então esse o artigo está substantivando a palavra viver. Aí você tem um caso que eles chamam de derivação imprópria, né? Derivação imprópria, quando a palavra muda de classe gramatical, tá? Beleza? Como por exemplo aqui, o amor é dom supremo, supremo é um adjetivo. O Supremo anda esquisito ultimamente, Supremo virou substantivo. Derivação imprópria. Viver é verbo, o viver é uma dádiva do Criador. O artigo aí substantivou o verbo viver. Beleza? Então aqui ele se comporta como um substantivo. Derivação imprópria. Tá legal? Derivação imprópria é quando a palavra muda de classe gramatical. Por exemplo, não aceito um não como resposta. O primeiro não é um advérbio de negação. Não aceito um, olha o artigo aí, ó, um não. Não aceito um não. O segundo não é um substantivo, pois foi substantivado pelo artigo, tá? Derivação imprópria. Show de bola aí? Show? Maravilha. Marque a opção que apresenta explicação correta quanto ao sentido da oração subordinada. Beleza? Questão
certa de prova, né? Prova militar sempre cobra oração coordenada e subordinada. Tanto faz qual seja a prova. PA, ARESA, Colégio Naval, EFON, IPICAR, ITAIME, Escola Naval, vai cobrar, SPECEX, enfim. EAN. Marque a opção que apresenta explicação correta quanto ao sentido da oração subordinada. E que é correta. Descrevi os meninos da festa de São João como os observei. Você sabe que, em geral, o como assume 3 valores, vamos dizer assim. Um valor comparativo, que é o mais comum. Por exemplo, ela é linda como a mãe. A comparação da beleza da filha com a beleza da mãe, tal qual a mãe, né? O como causal, como choveu bastante, a festa foi adiada. Já que choveu bastante, a festa foi adiada. Porque choveu bastante, a festa foi adiada. E o como conformativo, equivalente a conforme, né? Descrevi os meninos da festa de São João conforme consoante, né? Segundo os observei. Então a letra A, a ideia de conformidade, tá legal? E não comparação. Na letra C, se soubesse a verdade, caso soubesse a verdade, não agiria assim. Se e o caso são fáceis, nos dão a ideia de condição, né? Se soubesse a verdade, caso soubesse a verdade, não agiria assim. Lembrando até do raciocínio lógico, né? A proposição condicional, se P, então que, né? Proposição condicional, antecedente, se soubesse a verdade, consequente, não agiria assim. Tem equivalência, negação, lembra disso? A situação, letra D de dado, a situação é tal qual você mencionou, tá? É como você mencionou. Aí é comparação, tá? Está comparando a situação com aquela que ele havia mencionado. Então a correta é a letra B de bola. Por mais que clamasse por ajuda, ninguém me ajudou, né? Locução conjuntiva, por mais que, embora, apesar de, mesmo que, conquanto, ainda que, né? O que eu falo para vocês todo dia? Campeão de audiência em prova é a concessão. Campeão de audiência em prova. O que mais cai em prova? O que é? Concessão. Quais são as conjunções concessivas ou locuções conjuntivas concessivas principais? Embora, apesar de, ainda que, mesmo que, por mais que, conquanto, tá? Isso aí, gente, não pode ir para a prova sem saber, tá? Errar uma questão dessa significa literalmente milhares de candidatos passarem à tua frente. Também a clássica questão sobre crase, né? Sempre tem uma questãozinha de crase. Marque a opção correta em relação às ocorrências de crase. Exige-se a assistência às palestras. Se você trocar palestras por exemplo, debates, que é uma palavra masculina, né? Como é que ficaria? Exige-se a assistência aos debates. Aos debates, né? Não os debates, e sim aos debates. Se você trocar a palavra feminina por uma masculina que lhe seja equivalente, né? Você tendo as virando aos, é porque ele deve ser o quê? Craseado, não é isso? Então exige-se a assistência aos debates. Então é essa aí que está certa, né? De cara a letra A. Letra B.
A obra antiga cede lugar a condomínio. Condomínio é uma palavra o quê? Masculina, não ocorre crase antes da palavra masculina. Não dê atenção a pessoas suspeitas no local. O A no singular antes de palavra no plural não tem crase. Cai bastante isso aí, tá? O A no singular antes de palavra feminina no plural não tem crase, tá? E antes de verbo também não ocorre o quê? Crase, né? A fomentar doenças graves no organismo. Não ocorre crase antes de verbo. Show de bola? Beleza? Questãozinha também tradicional, né, de parônimos, homônimos, enfim, o uso correto de certas palavrinhas clássicas, né, o mal com L, mal com U, o porquê junto ou separado, com acento, sem acento, e o querido onde e o aonde, né? Vamos lá. Era previsível que a aluna se comportaria bom ou se comportaria bem durante o teste? Bem. Então você sabe que o mal com U é o antônimo, é o contrário de bom. Mal com U é um adjetivo. Mal com L é um advérbio ou eventualmente conjunção temporal. Então mal com L é o contrário de bem. Era previsível que a aluna se comportaria bem. Então é o mal com L. Eliminamos a A, eliminamos a D de dado. A ponte, pois deveríamos passar, ou a ponte pela qual deveríamos passar? Pela qual, né? A ponte pela qual deveríamos passar foi interditada, porque separado, sem acento, tá? Muita gente pensa que o porquê separado, sem acento, ele só ocorre em perguntas, né? Em frases interrogativas, né? Por que você me abandonou? Por que você chegou atrasado? Por que você não trouxe o exercício pronto? Por que você não passou o material a limpo? Por que você não se inscreveu no canal do Leal Concursos? Por que você ainda não deu like no vídeo? Não sentou o dedo no sininho, né, como o pessoal gosta de falar por aí, né? Pegou a senha. Oi? Senha, não pegou a senha. Que senha? Ah, tá. Beleza. Então a ponte pela qual deveríamos passar foi interditada. O porquê, significando pelo qual, pela qual, né, também é separado sem acento e pode ser usado em frases afirmativas como essa, tá? Muita gente pensa que o porquê separado só ocorre em frases interrogativas. Onde ou aonde você pensa que vai? Se você vai, olha o verbo, ó, se você vai a algum lugar. Olha a regência do vai. Quem vai a algum lugar. Então tem que ser aonde, né? Aonde você pensa que vai. Ok? Tranquilo? Então, no próximo vídeo a gente resolve mais questões da provinha da EAR 2017, prova número 2. Tá difícil por enquanto? Não, né? Tá tranquilo, bem fácil. O texto, inclusive, foi fácil, né? Tudo bem tranquilo. Vamos ver se vai continuar assim. Tomara que continue.